No banco em Nevada, Araquiel estava em seus aposentos, em pleno ato com uma bruxa negra chamada Caixa. Ele havia destruído o útero dela para que não gerasse crias quando ele consumasse o ato. Ele sabia que suas crias seriam deformadas e que provavelmente ele não teria controle, como já havia acontecido. Como não queria se livrar dela, como fizera com as outras, pois ele a amava, a submeteu a esse sacrifício. Ela aceitou com a condição de que seria a única em sua cama. Quando terminaram, ele deitou a cabeça no colo dela. Podia sentir suas coxas darem pequenos tremores, resultado de se deitar com o anjo. Ela começou a alisar suas asas negras. Sabia o quanto ele gostava daquele tipo de carícia. Percebia que ele fechava os olhos e seu corpo se arrepiava enquanto sua mão percorria as penas de suas asas. Depois que ele deu um longo suspiro, Caixa lhe perguntou: ainda preocupado em encontrar esse Néfili? Se seus cálculos estiverem certos, logo você saberá onde encontrá-lo. Araquiel alisou a coxa dela e respondeu: mas quando acontecer, todos ficarão sabendo. Seria melhor encontrá-lo antes da escolha. Ela acariciou o ombro dele e perguntou: não é só isso que ele está incomodando. O que aconteceu? Ele se virou para olhar para ela e respondeu: fomos atacados por Tzadkiel. Ele descobriu as ruínas onde estávamos e fez um ataque surpresa, que resultou na libertação dos humanos. Muitos foram resgatados por ele, antes de serem testados. Se o Néfili estava naquele meio, eu o perdi. Caixa o abraçou e perguntou: o que pretende fazer sobre isso? Tzadkiel é muito poderoso, como pretende retaliar? Araquiel se levantou e recostou na cabeceira da cama enquanto ela se aninhou em seus braços. Ele então disse: a demora são os Néfilis que encontrei serem totalmente desenterrados. Usarei a praga neles, os transformando em poderosos monstros da praga. Então atacarei aquela fortaleza. Verei com prazer aquele lugar cair a meus pés. Sebastião vagou pelo deserto à procura de pistas, então chegou às ruínas onde Tzadkiel havia salvo os humanos. Ele entrou com cautela, percebendo os vestígios da luta. Ele foi até o fundo da caverna e respirou o ar do ambiente e fechou os olhos. Através dos cheiros, ele visualizou toda a luta que havia acontecido ali. Ainda concentrado nos cheiros, destacou os que não eram familiares a ele. Depois de separar o cheiro das criaturas pragas, seguiu seu rastro. Agradeceu por nem todos os soldados do anjo caído voarem. Ele subiu em uma duna e resolveu testar o presente que havia recebido de Tzadkiel em sua última missão. Respirou fundo e, como ele havia ensinado, desejou. Sentiu uma energia tomar conta de seu corpo, se espalhando como se algo fosse sair dele. E então elas brotaram de suas costas num impulso rápido e violento que o fez cair de joelhos. A claridade da lua desenhou a sombra delas, duas imensas asas de morcego. Ele as experimentou, batendo elas algumas vezes para sentir seu peso e seu movimento. Fez pequenos voos e, quando se acostumou a elas, partiu numa velocidade impressionante, batendo as asas ocasionalmente para dar impulso em seu voo. Elas eram leves e não emitia som algum. Ele voava baixo, seguindo o cheiro dos soldados do anjo caído. E ao se aproximar do deserto de Nevada, sentiu o cheiro ficar mais forte e usou o auspício para saber o que o aguardava mais à frente. Pousou em uma rocha e se ocultou nas sombras. Percebeu que havia muitos guardas por ali e pensou: tem guardas demais para um deserto tão vazio. O que estão guardando? Quando a noite cobriu todo o deserto dourado, Tzadkiel foi até o hospital. Samantha já o esperava. Carregava uma sacola surrada, tudo que lhe era importante, tanto para ela como para Liz. Seus livros, suas poções e seus ingredientes foram em um baú.
Tzadkiel veio com um arcanjo para que o ajudasse, levando Samantha, pois o castelo não tinha uma porta de entrada. O acesso era pelo ar. Ele carregou Liz e o baú de Samantha, enquanto o arcanjo carregava Samantha e as outras coisas. Voaram silenciosos até o castelo. Enquanto estava com Liz em seus braços, ele sentiu quanto o poder dela estava maior que da última vez que esteve perto dela. O arcanjo deixou Samantha e foi dispensado por Tzadkiel, que indicou a Samantha para onde seguir. Ela estava deslumbrada com aquele lugar. Era mais do que ela e Liz sempre imaginaram. Ele as conduziu até um corredor com vários e grandes arcos nas laterais da parede, de onde se podia ver o deserto. Ao final do corredor havia uma porta que deu acesso a um salão grande, que, comparado à antiga moradia de Samantha, era minúscula. Ele não tinha divisória, e Samantha pôde notar que todos os seus móveis estavam ali dispostos, e ainda assim havia espaço de sobra. Afastados dos móveis estavam as camas dela e de Liz. Tzadkiel parou próximo às camas e olhou para ela, que indicou a cama de Liz, e ele a colocou calmamente deitada e a cobriu. Ficou olhando aquela jovenzinha adormecida. Tinha uma face tão inocente e era uma criatura tão poderosa. Em pensamento, ele falou para ela: "Desejo que se recupere logo. Me sinto culpado de você estar nessa condição." 2 dos arcanjos que Samantha cuidou no hospital entraram no aposento, que foi preparado para ela e Liz. Foram eles que esvaziaram a casa de Samantha e levaram seus móveis até ali. Eles sorriram para ela e um deles disse num tom zombeteiro: "Vejam só o que temos aqui, uma bruxa celestial." Os 3 riram e Tzadkiel apenas balançou a cabeça e, se aproximando deles, disse: "Vocês 2 estavam no hospital quando tudo aconteceu. Vi como ela aprecia a companhia dos 2, por isso são responsáveis pela segurança da fada. Ajudarão Samantha no que ela precisar. Infelizmente, minha presença só prejudica a fada, por isso não estarei por perto, a não ser que seja necessário." Um dos arcanjos, chamado Uruk, perguntou: "Se ela é um Nephilim, senhor, por que é tão perfeita? Por que não há uma aberração como os primeiros?" "Não tenho respostas para essas questões. Apenas especulo que seja porque ambos os pais eram poderosos." Tzadkiel se despediu de todos e, depois de dar mais uma olhada em Liz, ele saiu. Sebastian observava aquela área do deserto tão bem guardada e de como os guardas estavam em pontos estratégicos e ocultos de uma forma que quem por ali passasse não os veria até ser tarde demais. Ele percebeu que aquela parte do deserto de Nevada era onde se localizava a antiga Área 51. As ruínas ainda estavam lá, e do jeito que estavam sendo guardadas, havia algo lá e ele só precisava descobrir como entrar. Araquiel se levantou da cama devagar, sem acordar a caixa. Se vestiu e saiu. Andou por um corredor até um elevador do qual só ele tinha acesso. Ele entrou e desceu até a parte mais profunda daquele complexo científico. Lá no fundo, quando o elevador abriu, Araquiel saiu. Seguiu até um cubo de vidro no meio da sala e parou de frente para ele e observou o prisioneiro lá dentro. O prisioneiro se virou e o contemplou de volta e sorriu sarcasticamente. Então disse: "Pela sua cara, posso supor que não encontrou." "Não encontrei ainda, mas sei que está naquela fortaleza ridícula. Aquele lugar está com os dias contados." Parece que Tzadkiel está dificultando as coisas. Vai ser divertido ver essa sua cara novamente quando fracassar em seu ataque e não encontrar o que procura. Ou encontrar e descobrir que não pode controlar. Não fique tão confiante, irmão. Não sabe o que tenho preparado para aquela fortaleza. Nem Tzadkiel está preparado para o meu ataque devastador.
Logo ele estará aqui ao seu lado. E quanto ao seu filho, usarei o sangue dele para aperfeiçoar minha praga. O prisioneiro se levantou furioso e, mancando, se arremessou contra o vidro e ameaçou: se tocar no fio de cabelo dele, Araquiel, eu mesmo mato você. Araquiel riu satisfeito. Havia conseguido provocá-lo. Adorava torturá-lo daquele jeito e então disse: olhe para você, Lauviá. Mal se aguenta de pé, sem que sua perna reclame de dor. Como pensa em me derrotar, se mal consegue andar? Não seja ridículo. Trarei seu filho aqui e o matarei na sua frente, e você não poderá fazer nada. Araquiel deu as costas para o Tronos, preso na caixa de vidro, e saiu, enquanto ele gritava seu nome e jurava vingança, esmurrando o vidro. Aquela invenção humana para conter alienígenas se mostrou bem eficaz. Era a prisão perfeita para o anjo, independente de sua classe. Lauviá então fez uma última pergunta: onde ela está? O que fez com ela, Araquiel? O que fez com ela? Araquiel sorriu e perguntou: tem certeza que quer saber? Não acho que esteja preparado para saber. Diga de uma vez, seu maldito. Araquiel segurou a porta do elevador, que começava a fechar, e respondeu: ela se deita comigo todos os dias. E você já deve imaginar o que acontece, não é, irmão? Afinal, ela foi sua amante. Deve sentir saudades daquelas mãos acariciando suas asas. E o melhor, ela não se lembra de nada, nem de você. Na verdade, ela não se lembra nem do próprio nome. E eu garanti que ela nunca mais gerasse uma cria. Assim eu posso ir até o fim sem me preocupar com futuras consequências. Araquiel deixou a porta do elevador fechar. Vendo satisfeito, Lauviá sucumbir à dor e cair de volta ao chão de vidro da caixa. Saber que ele estava sofrendo internamente e externamente era prazeroso para ele.